Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Louvado seja Deus. Quem já foi abençoado aí? Glória ao Senhor Jesus. Diga comigo assim: a bênção do Pai. Aleluia. Todos nós queremos a bênção do papai, com certeza. E a bênção de Deus, a bênção do Pai, ela vem de uma maneira, ela tem uma forma de acontecer, e é isso que nós vamos aprender hoje. Mas antes de eu entrar aqui um pouquinho na palavra, eu quero dizer para você, mulher, que quem sabe não tem o marido em casa, ou é falecido, ou separou, ou mesmo você que serve ao Senhor Jesus, e o seu marido não serve. Quando nós estivermos falando de pai, da bênção do pai, é você, cabe a você trazer a bênção para os teus filhos. Quando tem o servo de Deus em casa, aí são os dois que abençoam, mas diretamente é o papai que abençoa. É ele, depois a mãe e assim. Mas se o teu marido não serve ao Senhor, ou se você é sozinha, a bênção vai vir através de você para os teus filhos. Amém? Para que a gente possa entender esta palavra. Abra Gênesis capítulo 27 e o versículo 34. Também vou abrir a minha Bíblia aqui. Se você encontrou, diz amém. Gênesis capítulo 27 e o versículo 34. Encontrou? Diz amém? Esaú, ao ouvir as palavras de seu pai, bradou com grande e muito amargo brado e disse a seu pai: abençoa-me também a mim, meu pai. Vai comigo para o versículo 38. Disse Esaú a seu pai: porventura tens uma única bênção, meu pai, abençoa-me também a mim, meu pai. E levantou Esaú a voz e chorou. Amém. Até aqui. Nós conhecemos a história desses dois jovens, nasceram da mesma mãe, filhos do mesmo pai, gêmeos. Porém Esaú nasceu um pouquinho antes, era o primogênito, e por isso ele tinha o direito da bênção do seu pai. Mas em algum momento ele trocou a bênção pelo imediato, e pareciam que eram apenas palavras, porque quando você abençoa alguém, ou quando você recebe a bênção de alguém, isso vem através de palavras. Diga comigo: através de palavras. Imagine que o pastor Joabe é meu filho, por exemplo. Vem cá, pastor Joabe. E eu começo a abençoar o pastor Joabe. Eu começo a dizer: Deus te abençoe, meu filho. Deus prospere o teu caminho. Você será uma bênção, você será bendito na terra. Aonde pisar a planta do teu pé, o Senhor será contigo. Então, quando se fala assim, aquele que crê, ele recebe a palavra, ele toma posse da palavra. Mas aquele que é incrédulo, aquele que não crê, aquilo parecem apenas palavras para ele. Obrigado, pastor. Os irmãos estão acompanhando? Apenas palavras. E quantas vezes nós temos abençoado pessoas e abençoamos ao mesmo tempo 2, 3, e quando é num culto abençoamos 100 pessoas, 200 pessoas, 300 pessoas, e nesse meio tem pessoas que recebem a bênção do Pai, mas tem pessoas que não recebem, porque a sua vida está presa no que está vendo e não no que está ouvindo da parte de Deus. A pessoa olha
ao seu redor, olha as suas finanças no momento, olha o seu casamento no momento, olha como está a sua família no momento, e não consegue crer na palavra que foi liberada sobre a sua vida. Aí eu pergunto para você, como que é você quando você escuta uma palavra? O irmão Felipe trouxe uma palavra hoje. O que houve no teu coração? Houve um crescimento de fé? Houve um desejo de receber a bênção de Deus? Ou parece que, não sei, quem você queria ser de todos esses homens que foi falado aqui? Eu queria ser o menino, com certeza, entregar-me 100% ao Senhor Jesus. Mas o que passou no teu coração? Como que você está recebendo a palavra de Deus? Muitas vezes nós viemos à casa de Deus, mas a gente não vem com aquele desejo de ouvir o que o papai quer para nós. Qual é a bênção que Deus tem para mim hoje? Amém? Esaú, ele troca as bênçãos que eram no momento apenas palavras, pelo imediato. Diga comigo, pelo imediato. Você está sentado hoje aqui dentro, e eu estava sentado ali olhando este povo, e lembrando de 2 anos atrás, quando mudamos para cá, quanta mudança no povo, e quanta mudança de povo. Quantos rostinhos eu não vejo mais, e quantos rostinhos novos. Porém, tem um grupo de rostinho que permanece comigo já há 7 anos. Por que isso? Sentou na mesma cadeira, ouviu a mesma mensagem, mas não conseguiu tomar posse da bênção. E nós vamos entender hoje por quê. E eu espero que o Espírito Santo te revele, para que você seja firme, para que você permaneça. Aleluia, para que você permaneça. Falava na reunião de diáconos esses dias, quando eu estou desanimado comigo, eu tenho um problema muito grande, irmãos. Quando eu me desanimo com o pastor da igreja, eu não posso ir embora, eu tenho que ficar aqui. E você não, se você desanima, você pode ir para outro lugar, mas o pastor não, o pastor tem que permanecer aqui. Mas eu estou brincando com você, irmão. Permaneça naquilo que Deus te chamou, permaneça naquilo para o que Deus te chamou, permaneça firme na promessa, e você vai ver o resultado lá na frente. Não abra mão daquilo que Deus te deu, para que não aconteça como aconteceu com Esaú. Ele chora, ele brada amargamente: meu pai não tem uma bênção para mim, pai. Uma bênção, papai, uma bênção. Filho, não tem mais bênção para você. O que era para você foi dado para o seu irmão. Eu lembro um dia que estávamos num culto, e o mover de Deus era maravilhoso, ali em Rio Negrinho, e o pastor falou assim, algo tão simples, né? Coloque a mão assim, para frente, para os irmãos que estavam ali, e ele falou, você coloca a mão assim, que Deus vai dar um presente para você. E teve alguém ali que ignorou aquilo, e ficou com a mão assim, não deu atenção, parece algo tão simples. E nisso veio alguém, sobe e diz para o pastor, aquele irmão lá não pôs a mão assim, eu posso colocar no lugar dele? Falou no ouvido do pastor. E o pastor falou, pode. E ele foi lá do lado do irmão e ficou com a mão. O pastor orou, abençoou, parecem só palavras. E aí o pastor quis saber, o pastor Gerson chamou, meu irmão, vem cá, por que tu fez isso? Ele falou, porque eu vi o anjo do Senhor vindo e colocando nas mãos que estavam assim. Aí eu olhei aqui, ele estava com a mão assim, eu quero essa bênção. Deus tem bênção para todos, mas tem gente que vai levar a bênção de outros, e tem gente que vai perder a sua bênção. Que triste, irmão.
Que triste, porque não consegue crer verdadeiramente na bênção de Deus, que é de palavras. E é importante nós frisar aqui que Jacó, ele sai da casa do seu pai, porque aí o seu pai o chama no outro dia e diz assim: filho, vai para longe aí, vou te abençoar, você vai embora, teu irmão quer matar você, quer acabar com você. A mãe dele também falou para ele, e ele sai sem nada, ele sai sem nada nas suas mãos. Só que 20 anos, diga comigo, 20 anos 20 anos depois, quando ele volta multimilionário, abençoado em todos os aspectos, em todos os âmbitos, ele volta. Mas a mudança de vida foi muito rápida. Quando Deus o resolveu enriquecer, foi rápido. Os 19 anos foram de luta, mas no último ano o Senhor traz tudo de uma vez para aquele homem. Presta atenção, diga comigo, estamos no processo. Você está no processo, irmão. Eu estou no processo. Nós estamos no trânsito, estamos no caminho, e nesse processo em que vamos caminhando, muitas vezes não vemos a bênção do Senhor, mas é ali que estamos sendo provados, é ali que nós estamos mostrando para o Senhor: Senhor, é a Ti que nós queremos, é a Ti que nós servimos, eu não me movo, eu só quero a bênção se vier do Senhor, se não vem do Senhor eu não quero. Quando nós olhamos para Abraão, o rei de Sodoma quer presentear, quer dar riquezas para Abraão, e Abraão diz assim: não quero nada, não quero nem um cadarço de sapato de vocês, para que vocês não digam depois que vocês me enriqueceram, porque quem me enriquece é Deus. Não quero nada desse mundo, não quero nada desse mundo, eu quero Deus. Aleluia. O pai abençoa os filhos. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós vemos Moisés abençoando o povo, nós vemos sempre o papai abençoando os filhos, vemos Josué abençoando o povo, nós vemos sempre o sacerdote da casa abençoando. Mas para que nós possamos receber essa bênção que vem de Deus, nós precisamos estar alinhados com a vontade do Pai. E existem 3 alinhamentos para que a bênção de Deus venha sobre a tua vida. O primeiro alinhamento é conhecer a vontade do Pai. Diga conhecer. Porque como que você vai se alinhar com a vontade do Pai se você não conhece? Você tem que saber qual é a vontade do Pai. A segunda, praticar a vontade do Pai. E a terceira, praticar. E a terceira, permanecer na vontade. Diga comigo: conhecer, praticar, permanecer. Quem quer a bênção do papai no casamento? Você então precisa conhecer o que Deus pensa sobre o casamento. Eu não vou me estender nisso, mas só para você entender. Eu quero a bênção de Deus no meu casamento. Glória a Deus. O que a Bíblia diz sobre o casamento? Marido, amai vossas esposas, amai vossas mulheres. Aí o marido não ama a esposa, ele já ouviu a palavra, ele conhece qual é a vontade de Deus para o casamento, que ele ame a esposa, mas ele não pratica. Os irmãos estão acompanhando? Ele não pratica amar a esposa. Tem gente que diz assim: eu não deixo faltar comida, não atrasou o aluguel, eu pago a água, pago a luz. Não, você quer que o vizinho faça isso? É óbvio que é você que tem que fazer. Amar a esposa vai além disso. Amar a esposa como Cristo amou a igreja. Então, alguns aqui hoje estão conhecendo qual é a vontade de Deus. E alguns já conhecem, mas não praticam. Alguns vão sair daqui hoje dizendo assim: eu vou praticar. Já conheceu, já entra, já está praticando. E agora é permanecer.
Na vontade do Pai. Porque daí você levanta de manhã e a tua esposa, ela continua com a raiva que ela está de você já há 5 anos. Faz 5 anos que você veio pisando, que você veio humilhando, que você veio desrespeitando, e aí você sai do culto. Eu tenho que amar minha esposa. Esposa amada, te amo, minha querida. Ela olha para você, Aí levanta de manhã e você, bom dia, estou te estranhando, o que tem? E aí você já quer sair, não quer mais permanecer amando a tua esposa, como Cristo amou a igreja. Por que como Cristo amou a igreja? Cristo deu a sua vida na cruz do Calvário, por amor à sua igreja, por amor a nós. E nós falhamos, e nós pecamos, e nós nos afastamos, e nos rebelamos contra Cristo, e negamos ao Senhor, e Ele continua nos amando, e continua nos recebendo, e é isso o que Deus espera que o marido faça com a esposa. Diga comigo, conhecer, praticar, permanecer. As irmãs podem dar glória a Deus por isso? Que agora vocês também vão ouvir. E mulheres, sede submissas aos vossos maridos. Eu quero a bênção de Deus no meu casamento. Eu quero a bênção do papai no meu casamento. Então, alinha, conhecer, ser submissa, praticar e permanecer. Nem vou falar mais nada aqui, você já sabe o que é. Só que daí entra aqueles porém, né, Mataiara? Vai casar, já vou falar aqui, já vou tentando. Entra aqueles porém. Mas pastor, ele falou um negócio, eu tenho que aceitar? Não pode dialogar, não pode discutir o assunto. Você pode dialogar, você pode discutir o assunto, mas quando alguém tiver que bater o martelo, quem é que vai bater o martelo? Ele. Aí não. Nós vamos fazer uma viagem no final do ano, e de repente o marido diz assim, não vai ter viagem nenhuma, nós vamos ficar aqui. Mas por quê? Porque não tem dinheiro, vamos ficar aqui. Não adianta, irmão, já falou. Não vai ter briga, não vai ter discussão, porque você é submissa. Aleluia. Vamos alinhar as nossas finanças. Quem quer ter bênção nas finanças? Quem quer a bênção do Pai nas finanças? Pela palavra de Deus, traga o seu dízimo, traga a sua oferta alçada, o Senhor vai te abençoar. Pastor, mas é que eu não entendo desse jeito. Mas procura um lugar onde você vai entender diferente, cara, porque aqui é pela palavra de Deus. Se você está nesse lugar, não está dizimando, não está ofertando e não está sendo abençoado, depois não vai sair falando que não adianta vir na casa do Senhor. Agora, você está ofertando, está dizimando, como diz a palavra, trazei os dízimos à casa do tesouro, depois fazei prova de mim, se eu não abrir a janela dos céus e vos derramar uma benção tal, uma benção tão poderosa que não vai ter onde guardar. É a promessa de Deus. Aí você diz assim, mas eu já estou ofertando, já estou dizimando e não está acontecendo. Escuta, permaneça. Diga comigo, conhecer. Praticar. Permanecer. Meu pastor me chamou e falou assim, Onai, você é dizimista? Eu falei, sou. Ele falou, mas então tu é mentiroso. Eu falei, por quê? Porque o teu dízimo não condiz com a tua vida. E como é que está a tua vida? Eu falei, a minha vida está meio complicada, pastor. Aluguel atrasado, carro atrasado, já cortaram a luz da minha casa, pago atrasado lá e ligo de novo. E isso lá nos Estados Unidos, irmão, terra onde tem dinheiro.
Um dia chegou uma mocinha lá, vizinha, crente. Aí chegou nós na luz de vela, eu e a Ana. Ela, que romântico. Bem romântico. Nem falei nada. Aí o pastor falou assim: o que está havendo com você? Eu falei: não, pastor, é que eu divido o meu dízimo. Ele: como assim? Eu falei: a metade eu deixo aqui, a outra metade eu mando lá para o pastor Enéas, e uma parte para o pastor Joabe lá no Brasil. Ele falou: está errado. Você dizima aonde você se alimenta. A tua igreja é aqui que você dizima. Você não é dono do teu dízimo. Você pode mandar uma oferta para lá, mas o dízimo é na igreja aonde você congrega. Aí se você quiser mandar uma oferta para lá, aí é assunto teu. Eu falei: entendi, pastor. Então tá bom. Dizimei e continuei mandando as ofertas. No final daquele mês, não paguei mais conta atrasada, irmãos, e nem cortaram mais a luz. Foi benção. Mas a minha vida, aplauda o Senhor. Mas a minha vida não mudou, irmãos. Continuou difícil. Quando chegamos aqui no Brasil, aquele recurso que havíamos arrecadado lá, venda de apartamento, venda de caminhonete, aplicamos tudo na igreja, demos tudo para a igreja. Falei para a pastora Ana: o que nós vamos fazer com esse dinheiro aqui? Vamos comprar uma casa? Ou vamos entregar para o Senhor? Porque se nós comprar uma casa, nós vamos ter uma casa para morar, mas se nós entregar para o Senhor, Ele vai ter que cuidar de nós. E ela falou: então vamos entregar. Eu falei: então vamos entregar. Sabe quando você não é maduro? Quando você é igual aquele menino que o Felipe falou, você entrega. Entreguei tudo. Se fosse hoje, quem sabe eu pensaria, mas naquela época eu não pensei em nada. Falei: não, vamos entregar tudo e Deus vai cuidar de nós. E Deus cuidou, mas Deus cuidou de um jeito difícil, irmão. Pensa num jeito difícil que Ele cuida. Rapaz, a coisa era difícil, irmão. Oh, Jesus amado. Aí o nosso pastor estava meio doido, irmãos. Ele ia lá no mercado, e lá aquelas frutas, aquelas vegetais que já não queriam mais, ele pegava aquilo que não podia mais vender, já meio estragado, irmão, cortava e era aquilo que nós comia. E eu falei: isso aqui não está certo. E era só aquele resto, irmão. Eu falei: não está certo, não pode. E não foi um ano, não, foram 6 anos. 6 anos assim, vivendo de resto. Nem um realzinho. Mas Jô lembra muito bem. Mas hoje, irmãos, eu tenho até um aquário na minha casa. Aleluia. Deus é tão maravilhoso, irmãos. Domingo eu ganhei acho que umas 5, 6 camisas. Estou com uma aqui que eu ganhei do irmão Jorge. Está lá o irmão Jorge. Irmãos, Deus, Ele vai te honrar, mas é no tempo dEle. Eu não posso de maneira nenhuma rejeitar aquilo que Deus colocou na minha mão. Não posso rejeitar a bênção de Deus. Esaú rejeitou a bênção de Deus, a promessa de Deus. Não rejeite. Continuando um pouquinho. Alguém abençoado prospera por pior que seja o ambiente em que ele esteja. Alguém abençoado, ele vai prosperar por pior que sejam as circunstâncias, ele prospera, ele avança. Alguém abençoado, ele só vai para frente. Alguém abençoado vai para frente. Não esqueça que você está no processo. Quando nós olhamos para Abraão e para Ló, quem era o abençoado? O abençoado era Abraão. Quem era Ló? O que vivia na sombra de Abraão. E chega o momento de separar, e Ló
diz assim: eu vou para as Campinas, eu vou para esse matinho verde, coisa linda, para cuidar do meu rebanho. E Abraão diz assim: tá certo, se tu vai aí para as Campinas, eu vou para as montanhas, eu vou para o meio dessas pedras aqui, com os meus rebanhos. E quem é que continua sendo abençoado? Abraão. Quem é você? Não, pastor, eu sou abençoado. Cuidado, cuidado. Antes de você declarar bem rápido, eu sou abençoado, diga: eu estou na sombra de alguém. Você precisa saber se você está na sombra de alguém ou se você realmente é abençoado. Diga comigo: a bênção vem do Pai. A bênção vem do papai. A bênção vem do papai. Ah, se Ló tivesse sido um pouquinho mais esperto, né? Pastor João? Um pouquinho mais esperto. Ô, meu pai Abraão. Não, o Senhor é que decide. O Senhor é que decide. Se o Senhor disser, vou para lá, eu vou para cá. O Senhor é que manda. Eu não quero é sair debaixo da sua bênção. Mas é que Ló não entendia isso. Ele não entendia paternidade. Ele não entendia a bênção do pai. Você que é papai, você que é mamãe, é você que abençoa o teu filho. Eu vou acelerar aqui, irmãos. Bênção é uma autorização para prosperar. Uma bênção de Deus para você é uma autorização para você prosperar, seja na área que for. Você vem pedir uma bênção e alguém abençoa você, para que você prospere naquela área, seja no teu casamento, seja na saúde, seja nas finanças. Quando alguém abençoa você, você vai ter uma autorização para prosperar naquela área. Agora, a bênção, ela vem de 3 formas. Ela vai acontecer na tua vida. Primeiro, é através da palavra liberada. A pessoa libera a bênção. O pai, a mãe, libera a bênção sobre você. Segundo, ele vai selar a bênção quando ele impõe as mãos sobre você. Se você ler o texto, se você ler a história de Jacó, você vai ver, o pai o abençoa e diz: vem cá, meu filho, põe as mãos sobre a cabeça, selando a promessa. E depois, terceira, para finalizar, quando você está no trajeto, você precisa então confirmar, ativar a bênção, plantando uma semente. Jacó é abençoado pelas palavras do seu pai, é abençoado pela imposição de mãos, e agora ele tem que sair. Ele está no trajeto, ele está no trânsito, ele está na direção da sua bênção, mesmo que pareça que ele está fugindo, mesmo que pareça que está dando tudo errado, está dando tudo certo. Presta atenção, irmão. Se você foi abençoado, foi liberado palavra de bênção sobre você, foi imposta as mãos sobre a tua cabeça, mesmo que pareça que está dando tudo errado, está dando tudo certo. Você está no trajeto, e lá no caminho Deus aparece para falar com Jacó. E como que Jacó ativa aquela bênção? Ele diz assim: se o Senhor for comigo, se o Senhor me guardar, se não faltar pão, se não faltar nada, se eu chegar em paz lá na casa do meu tio, então o Senhor será meu Deus, e certamente de tudo que eu ganhar te darei o dízimo. Ele fecha com sabedoria, Amado irmão, diga comigo aí, querido: palavra, imposição de mãos, semente. Agora, quando você impõe as mãos sobre alguém, o que você transmite? Você transmite só o que é bom? Quando você impõe as mãos sobre alguém, ou quando você, da mesma forma que você libera palavras boas ou libera palavras más, quando você impõe as mãos sobre alguém, essas mãos têm que ser santas.
Não deixe ninguém impor as mãos sobre a tua cabeça, a menos que o pastor diga: esses irmãos que estão aqui na frente, aí tem alguém lá no meio, que vai lá e põe a mão na tua cabeça. Não permita isso, o pastor nunca autorizou. Os irmãos estão aqui na frente, os irmãos que oram, os irmãos de intercessão vêm aqui, aí lá no meio vem alguém e te abraça. Não, cuidado, você não sabe quem é. Às vezes você deixa um homem da igreja abraçar os teus filhos, abraçar tuas filhas. Estamos na igreja. Não deixe, você não sabe quem é aquele homem, você não sabe. E aí ele está abraçando e está transmitindo o que não é para transmitir. Irmão, a imposição de mão, o toque vai transmitir o que você tem, vai transmitir o que você é. Aí o camarada é papai e quer orar pelos seus filhos, e impõe as mãos sobre os filhos, mas na madrugada está lá na pornografia. E aí vai orar pelo filho, impõe as mãos no filho. É uma mistura de coisa que está sendo passado. Precisa ser santificado, precisa ser santificado. Então, antes de você orar, impor as mãos sobre os seus filhos, se conserta com o teu Deus. Oh meu Pai, me perdoa, me lava no teu sangue, para que quando eu ore pelos meus filhos, Senhor, eu transmita, Pai, somente o que vem de Ti. Aleluia. Diga comigo assim: consentimento, obediência. Os filhos, eles são teimosos, tanto os espirituais como os filhos carnais. Eles são teimosos. Você diz: não faz assim, faz assado. Ele: mas é que eu quero. Não, mas é que eu vou. Não faz isso. Não, mas eu vou. Não. Aí você diz: tá bom, tá bom, tá contigo, vai. Você está andando debaixo de consentimento, não de bênção. Quando nós olhamos para o filho pródigo, ele chega para o pai: pai, ô pai, me dá tudo, me dá o que é meu, que eu estou indo embora. Você acha que o pai queria que ele fosse embora? Tu acha que era a hora dele tomar posse daquilo? Não era, não era momento, não era hora, nada disso. E o pai consente e diz: está aqui, filho. E o filho vai. Só que quando a gente lê essa história, a história é tão rapidinha, você lê tão rápido. Quando você ouve uma mensagem, você ouve a mensagem, parece, sabe? Mas daí o filho voltou e deu tudo certo. Mas até ele voltar, e que tudo ele perdeu longe do pai. Eu fiquei 6 anos nos Estados Unidos, e eu sempre digo: a única coisa que valeu a pena naquele lugar foi a minha esposa, que eu casei. Mais nada, porque 6 anos eu poderia ter estado do lado do meu pai, e eu fiquei 6 anos lá, achando que estava fazendo dinheiro. 6 anos longe do pai. Eu fui abençoado, eu não fui debaixo de maldição e nem por consentimento. Meu pai me abençoou, e mesmo assim não valeu a pena, porque eu estava longe dele. Se é para estar longe da vontade do pai, se é para estar longe de Deus, nada vale a pena. Nada vale a pena. Esaú chora, se quebranta, e a Bíblia diz assim, que nem com lágrimas conseguiu arrependimento. Porque nós lemos a história do jovem, do filho pródigo, que ele volta para casa e deu tudo certo, maravilha, mas tem muitos que não dá mais certo. Os irmãos estão acompanhando? Tem muitos que não dá mais certo. Então nessa noite eu quero abençoar você, e eu quero que o pastor Joabe abençoe a todos nós com imposição de mãos. Vai pôr a mão sobre a sua cabeça
e vai liberar a palavra de bênção. Aquilo que está sobre a vida do servo de Deus vai estar sobre as nossas vidas. Dia 30 o pastor Joabe vai embora, vai voltar, mas não vai ser mais essa paternidade que nós temos aí. Não vai ter mais, vai ser diferente. É um novo ciclo. Vai encerrar um ciclo e começa um novo ciclo. Muitos foram abençoados, muitos prosperaram. Por quê? Porque alinharam a sua vida com conhecer a vontade de Deus, alinharam a sua vida em praticar a vontade de Deus e alinharam a sua vida em permanecer na vontade de Deus. Não ande debaixo de consentimento, mas ande debaixo de bênção. Deus não abençoa quem não reconhece o padrão deixado por Ele. Deus não reconhece. Mas eu não entendo desse jeito. Então lê um pouquinho mais, estuda um pouquinho mais a palavra de Deus. Falávamos sobre pastores auto-intitulados pastores. Está cheio. Que terrível, irmão. Está cheio de gente por aí. Sou pastor, mas quem te consagrou? Foi o pastor fulano. Mas de onde que é esse homem? Ele te conhecia? Não, me viu uma vez, já me consagrou. Irmãos, tem umas loucuras nesse nosso país. E você não pode deixar qualquer um pôr a mão na sua cabeça. Nessa noite nós vamos pôr a mão na sua cabeça. E eu já estou avisando você. Se você não crê, se você não confia, nem venha nessa fila aqui, porque o que está aqui vai entrar aí. O que está ali, vai entrar aí. É impossível Ele não sentir quando choras as tuas lágrimas. Ele colhe. É impossível Ele não te ouvir. É impossível Ele não sentir quando chora as tuas lágrimas. Ele colhe. É impossível Ele não te ouvir. Assim como Davi orou, se quebrantou, Deus perdoou. E também a oração que Ana fez, Deus atendeu e um filho deu. E hoje Ele pode escutar sua voz. É só clamar com muita fé. E se uma lágrima rolar, irá sentir a mão de Deus que vai lhe ajudar. É impossível Ele não te ouvir. É impossível Ele não sentir quando chora as tuas lágrimas. Ele colhe. É impossível Ele não te ouvir. É impossível Ele não sentir quando chora as tuas lágrimas. Ele colhe. É impossível Ele não te ouvir. Assim como Davi orou, se quebrantou, Deus perdoou. E também a oração que Ana fez, Deus atendeu e um filho deu.
E hoje Ele pode escutar tua voz. É só clamar com muita fé. E se uma lágrima rolar